Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Estamos nos unindo mais uma vez virtualmente para celebrar o nome santo e digno do Senhor Jesus, a quem toda honra, toda glória e todo louvor são devidos. Vamos abrir este culto. Estamos nesta noite dando continuidade à nossa maravilhosa conferência, os Seguros da Verdade, e queremos agradecer a Deus por este momento, queremos agradecer a Deus também por as muitas atividades que estão ocorrendo no mês de junho, um mês cheio de coisas boas que irão alimentar a sua alma e ministrar a seu coração. Vamos orar ao Senhor abrindo este culto. Pai querido, recebe este culto a Ti, é prestado a Ti, a honra é a Ti, a glória é a Ti, o louvor é a Ti, Pai. Recebe em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Que bom estarmos juntos escutando a Ele, mesmo que virtualmente. Convido você a cultuá-lo também, participando da campanha de missões estaduais que acontece neste mês e traz como tema Celebrando a Glória do Reino de Deus no Pará. Afinal, mesmo com a pandemia, existem missionários que continuam trabalhando, levando o ID do Senhor. Participe orando, divulgando e também ofertando com a quantia que o Senhor colocar no seu coração. Faça esse depósito nas contas que aparecem no seu visor, enviando também o depósito para este número que aparece na sua tela. Outra coisa, a PIB do Pará também tem feito missões estaduais ali no bairro de Fátima, através do projeto de plantação de igreja. Isso mesmo, bem pertinho de você, está acontecendo isso. Temos no mínimo mais 7 iniciativas missionárias envolvendo a educação, o esporte, cultos e muito mais. Grandes coisas o Senhor tem feito naquele lugar, mas também grandes e variados são os desafios. Então, eu aproveito para agradecer você que tem orado, ofertado, doado, servido através dos seus dons e talentos ali. Quero agradecer a você e convidá-lo para assistir esse vídeo que mostra um pouquinho do que Deus tem feito. E juntos vamos lá, celebrando a glória do Reino de Deus no Pará. Ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus.
Este é o momento de dízimos e ofertas. De manhã eu fiz menção a missões estaduais. Queria fazer menção e reforçar o projeto Filéu nesta noite. Você que está necessitado de ajuda ou você que quer se voluntariar para ajudar, o projeto Filéu está em andamento. Você pode se juntar a nós nesta iniciativa que tem sido abençoadora. Os dados da igreja estão aparecendo, como sempre, abaixo. Você pode fazer a sua doação, você pode entregar os seus dízimos ou as suas ofertas ao Senhor, conforme os dados abaixo elencados. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai querido, recebe, Pai, os nossos dízimos e ofertas, recebe os nossos corações, pois entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Olá, estamos chegando ao final da nossa conferência Seguros na Verdade, que é um ministério composto por um grupo de amigos que busca fazer Deus conhecido por meio da ciência, cada qual na sua área de atuação. Se você, ao longo dessa conferência, se interessou por esse ministério, deseja saber mais, quer mais informações ou, de repente, quer participar de algum módulo conosco, entre em contato. Você pode falar comigo mesmo, meu nome é Joyce, ou pode falar com cada um dos nossos integrantes. Temos também o Elden Borges, Daniel Leal, Marcela Caiembe e Jenny Heiker, aqui todos à sua disposição para o que você precisar. No mais, convidamos você a se juntar a nós nesse encerramento, na certeza de que Deus irá nos abençoar como tem feito durante todos esses momentos. É isso. Abraço, igreja. Chamou-me, no eterno plano seu, chamou-me, pra si me escolheu, criou-me e deu-me tudo aqui, mas nada disso quis. Amou-me quando eu não tinha amor, amou-me. A mim um pecador comprou-me, morreu pra meu perdão e deu-me a salvação. Quem pode separar-me do amor de Deus? Nem dor ou tristeza, Fome ou pobreza, nem angústia, peço perseguição, perigo atroz de tribulação. Mas nestas coisas somos vencedores, somos vencedores, por Cristo e seu amor. Pois certo eu estou que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a profundidade, nem criatura nos poderá separar do
nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, profundidade, nem criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente vai apresentar agora o pastor Emílio Garófalo, que esteve com a gente também na sexta, no sábado, na conferência Seguros na Verdade. O pastor Emílio é um pastor da Igreja Presbiteriana CMA em Brasília. Também tem a sua área de graduação em Comunicação Social e Jornalismo e mestrado e doutorado em Teologia. Além disso, o pastor é autor de 2 livros publicados pela editora Monergismo e também atua como professor no seminário presbiteriano. Acima de tudo, no entanto, o pastor é um servo de Deus e nós oramos para que nesse momento ele traga uma palavra vindo do Senhor para o seu coração. Olá pessoal, tudo bem? Sou Emílio, estou aqui mais uma vez para servi-los com a palavra de Deus. Vocês não imaginam o quanto eu queria poder estar fazendo isso presencialmente. Até hoje nunca estive em Belém, queria estar aí com vocês na conferência e na providência do Senhor não está. Estou aqui no meu escritóriozinho, aqui nesse ambiente estranho, mas ansioso por servi-los com a palavra do Senhor. É como Deus faz as coisas, né? No final das contas, muita gente que talvez não fosse participar, acaba participando virtualmente, outros são abençoados e a gente confia na providência de Deus. Falando em confiar na providência de Deus, nosso sermão dessa manhã é sobre um tema muito parecido. Eu decidi, a convite de vocês, pegar a primeira porção do livro de Ruth, um livro que é muito querido para mim, e trazer para vocês uma mensagem que eu espero que seja útil. Então eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, tá bom? A gente vai lidar apenas com os 5 primeiros versículos. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. Escute com atenção a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque, apesar das limitações de nosso tempo, na Tua providência temos encontrado formas de superar algumas dessas limitações e podermos ser úteis aos irmãos, mesmo à distância, mesmo por meio eletrônico. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de pregação e que seja proveitoso. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta: você já participou de algum linchamento? Ou de algum quebra-quebra? Não? Nem virtualmente? Nem pelo Twitter? Bem, você já deve ter visto que essas coisas não são raras. De vez em quando a gente vê aí casos de linchamentos na rua. A gente tem visto esses dias muitos protestos, muitas coisas acontecendo, e eu confesso que alguns dos vídeos são de virar o estômago. Não estou entrando aqui na questão do como deveria ser ou tal, mas você já viu quantas vezes as pessoas buscam fazer justiça com as próprias mãos? Isso acontece às vezes por causa de algo que a gente percebe como sendo injusto. Isso acontece às vezes pela mentalidade da massa. Quando nós somos levados pelo grupo, nós somos levados pela sanha da multidão.
Às vezes a gente participa de um linchamento virtual, um assassinato de reputação na internet, e depois você vai ver e a coisa não era bem assim, e você já retuitou, e você já adicionou a sua voz indignada a algo. Muitas vezes essas ações são motivadas por um anseio que é muito comum ao nosso coração, que é o anseio de nós buscarmos resolver do nosso jeito aquilo que a gente julga ser um problema, aquilo que a gente julga estar errado. Por que muitas vezes a gente tenta tomar as soluções em nossas mãos? Por que de repente um homem que nunca roubou se sente tentado a tirar um pouco de dinheiro ali do escritório? Por que uma turba decide pegar uma pessoa, linchá-la? Por que um casal que não consegue conceber de repente planeja furtar uma criança? Por que um moço ou uma moça crente, seguidor de Jesus, que não está conseguindo achar alguém para casar, resolve procurar fora do povo de Deus? Por que a igreja como um todo às vezes acha que o evangelho não basta mais, que a palavra de Deus não é suficiente? Talvez porque os números estejam caindo e ela começa a pensar em alternativas estranhas às escrituras? Por que a gente acha que cabe a nós fazermos aquilo que Deus parece que esqueceu de fazer? Na vida, todos nós passamos, individualmente, coletivamente, por situações difíceis. E, infelizmente, às vezes reagimos de maneira pecaminosa ao invés de seguindo as orientações do Senhor. Hoje nós vamos ver uma história assim. Um homem como todos nós, que faz decisões más, por falta de confiança. E essas decisões levam a más consequências. Hoje nós veremos que nas dificuldades devemos ser fiéis ao que Deus nos manda fazer. Simples assim. O início do livro de Ruth vai nos ensinar isso. O perigo da gente ser infiel ao Senhor quando a coisa aperta. A gente vai ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção é que situações difíceis exigem fé da nossa parte. Olha de novo na Bíblia o versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e com seus 2 filhos. Estamos aqui no período dos mais difíceis da história dos juízes, o período da história de Israel, o período dos juízes, 1000 a 1200 anos antes de Cristo. Uma época de tumulto na terra, as pessoas já estavam morando na terra prometida, mas haviam se esquecido de quem havia as levado até ali. É um período encharcado de sangue, encharcado de histórias terríveis. E o livro de Ruth é o que faz a ponte entre o período dos juízes e o período dos primeiros reis de Israel, ali no primeiro livro de Samuel. Talvez você se lembre de um refrão horroroso que acontecia nessa época. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E no meio desse período surge uma história curtinha de amor, de drama, de beleza e de redenção. E aqui é o começo dessa história, e começa com tristeza. Essa história do livro de Ruth é muito amada do povo do Senhor. O pessoal adora, né, histórias de amor como Orgulho e Preconceito e tal. E tudo bem, vai, o Mr. Darcy e a Elizabeth têm seu charme. Mas Ruth e Boaz, meus amigos, eles vão muito além disso. É uma história que ilustra profundas verdades da graça de Deus. Uma história de cair de joelhos. Um livro facinho de ler, um livro rápido de ler, e tem uma bela história de redenção. Mas perceba que a história começa com instabilidade. Um tempo de grande caos político, social e religioso. Muitas batalhas internas e externas assolavam Israel. Eles viviam com idolatria, servindo falsos deuses, provocando o Senhor Deus à ira. O Senhor levantava juízes para aliviar o povo e guiá-los de volta para o caminho, mas logo eles debandavam de novo. E esse contexto, embora muito longe de nós, se passa em milhares de anos atrás, 3.000 anos atrás, a muitos quilômetros de distância, mas ao mesmo tempo é tão parecido com a gente. Vivemos nós em períodos mais tranquilos? Claro que não. Instabilidade política ao redor do mundo todo, instabilidade política e econômica no próprio país, no Brasil, instabilidade gigantesca por conta dessa pandemia e ninguém sabe nem direito como que isso vai andar. A gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é real news, o que é fake news, a gente não sabe. Tempos de criminalidade, tempos de confusão sobre sexualidade, sobre gênero, sobre tantas coisas. Será que cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos descreve bem
o que se passa nas nossas universidades federais? Instabilidade nas famílias, instabilidade nos governos, tempos difíceis. Aliás, entenda uma coisa, desde que Adão comeu aquele fruto, a gente vive tempos instáveis e complicados. Nessa época, além da instabilidade, o texto nos diz que vem um componente especial, houve uma fome na terra. Veja, fome na terra prometida não é algo inédito. Talvez você se lembre, no final do livro de Gênesis, Jacó e os seus migram para o Egito justamente por causa de uma fome. Talvez esta fome específica do livro de Ruth tenha sido uma punição para o povo de Deus. Aparentemente é uma das formas que Deus usa para pesar a mão sobre o seu povo. Em Deuteronômio 28:15, ali onde há várias promessas acerca da terra prometida, também havia alertas dizendo que se o povo do Senhor se afastasse deles, o Senhor faria secar os campos e os ventres de Israel. Então provavelmente era isso que estava acontecendo. O povo do Senhor andando para longe dele e o Senhor acordando, fazendo-os acordar por meio de secar os campos de Israel. Veja, a terra que mana leite e mel está sem comida. A Bíblia tem vários começos impressionantes, né? Eu gosto de alguns dos inícios dos livros bíblicos, como quando aquele que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de Hebreus também é um dos meus favoritos, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nos falou pelo Filho. João, no princípio era o Verbo. Esse aqui merecia estar junto. Faltou pão em Belém. Fome em Belém. Mas você sabe o que significa Belém? Bethlehem, casa de pão. O livro de Ruth começa com uma notícia chocante. Faltou pão na casa de pão. Belém e Judá eram conhecidos por ser um dos grandes celeiros de Israel. Uvas, oliveiras, trigo e muito mais. E esse início é assustador mesmo. Está faltando comida justamente onde a gente achava que nunca ia faltar. Algumas coisas assustam a gente, né? Assustam como indivíduos, assustam como povo do Senhor. Eu sei que muitos de nós estamos muito assustados nesse tempo de pandemia e todas as suas consequências. E talvez algumas dessas situações te levem a desesperar do Senhor. Será que é o emprego que ninguém sabe se vai ser mantido nessa situação? Será que é o vírus que parece estar aí à espreita? Ou será que são coisas não ligadas à pandemia, mas que parece que estão mais fortes agora com ela, né? Aquela situação familiar que já andava tensa e agora com todo mundo morando na mesma casa e vivendo junto o tempo todo, só se agravou. Talvez seja a idade avançando e nada de aparecer alguém para casar. Talvez seja a saúde debilitando e você vê que talvez os seus últimos anos de vida sejam confinados. Se você está dentro do povo de Deus, meu caro, se você é parte do pacto, você precisa se lembrar que Deus tem suas promessas pactuais. Você não precisa lutar por si mesmo. Seja qual for a situação tenebrosa na qual nós estamos inseridos, Deus não nos chama a lutar por nós mesmos, mas a esperarmos com fé no Deus que cuida da gente. A situação estava feia ali em Judá, eles seguiam sendo o povo de Deus. E eles deveriam confiar nas promessas do Senhor, de cuidado, proteção, de ser com eles não importava o que acontecesse. Mas infelizmente, agora a gente vai para o nosso segundo ponto. Nós que somos por natureza pecadores, temos a tendência natural de reagir pecaminosamente quando as coisas não vão como a gente acha que deveriam ir. E o segundo ponto é esse. A reação pecaminosa faz tudo piorar. Olha comigo como o texto segue. Segunda parte do verso 1. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. À primeira vista, essa decisão de Elimeleque, o personagem central desse início, pode parecer algo bom. Afinal, se está faltando comida na minha terra, eu vou procurar comida em outra terra, né?
Entenda, o texto nos diz que ele foi lá para passar um tempo, ele não estava abandonando o barco, ele só estava temporariamente querendo cuidar de um problema. Às vezes a gente pensa assim também. A gente pensa, eu vou fazer alguma coisa que não é lá muito legítima, mas é uma emergência. É só por um tempo. Ele decide ir para Moabe, que ficava do outro lado do Mar Morto, uma terra mais baixa, fértil, que pelo jeito esse povo pagão, os moabitas, estavam experimentando uma boa colheita. Já percebeu que às vezes é estranho que Deus faz isso, não é? Às vezes, na graça comum de Deus, descrentes estão vivendo situações melhores, mais tranquilas do que a gente. Desfrutando das bênçãos temporais mais do que o povo do pacto. E tem sido assim na nossa situação, né? A gente olha e parece que crente e descrente, os dois morrem igual de Covid, crente e descrente, os dois perdem seus empregos e seus negócios igualmente também de Covid. Isso não significa desfavor, irmãos. Isso mostra que Deus é bom em cuidar, inclusive, daqueles que o rejeitam. O Senhor graciosamente tem agido no mundo. Mas olha essa situação de novo. Talvez humanamente você olhe e pense, qual o problema? Elimeleque quer cuidar da família, qual o problema? Talvez alguns de vocês que conhecem a minha história até pensem, puxa vida, Emílio, não foi você também morar fora do Brasil um tempo para estudar e tal? Não tem refugiados todos os dias tentando cruzar as fronteiras em busca de uma vida melhor para os seus, em busca de melhores condições? Talvez vários de vocês que estão ouvindo tenham imigrado de país, de cidade, de estado. Não é isso? Não, não é isso. É muito mais grave do que isso. O coração de Elimeleque, eu espero que fique claro para você, ele é exposto na falta de confiança para com o Senhor. As situações limite que nós enfrentamos, elas têm o poder de mostrar o que domina o nosso coração. Veja, a reação correta para Deus pesar a mão sobre Belém, sobre Israel, deveria ser buscar o arrependimento, clamar ao Senhor que retirasse a sua mão pesada e lhes desse de novo tempos de paz. Mas Elimeleque buscou outro caminho. Ele foi para Moabe, onde os campos verdejam. Se o bom pastor não vai me guiar por pastos verdejantes, eu mesmo vou atrás deles. Mais adiante no livro, Noemi, voltando, vai deixar claro que eles tinham muitas posses. Que quando saíram, eles saíram cheios. Ou seja, não que justificasse, mas a gente não está falando de uma família sem nada que rapidamente sentiu fome. A gente está falando de uma família provavelmente abastada, dona de terras, e que talvez só não tenha querido mesmo baixar o padrão. Além disso, nem aqui, nem em Juízes, em nenhum outro lugar, parece haver indicação de que tenha havido várias famílias se mudando, saindo de Israel, um êxodo em massa. Não. Pelo que a gente sabe, foi só a família de Elimeleque mesmo. Ele resolveu ir embora. Deixar para trás tudo aquilo. Entenda, essa é a terra prometida. Nenhum de nós mora na Terra Prometida. Você deixar Belém para estudar em Brasília, você deixar Brasília para ir morar em São Paulo, deixar São Paulo para ir morar em Recife, nenhuma dessas movimentações é uma movimentação de deixar a Terra Prometida. Se eu ou você formos trabalhar fora, estudar fora, em outra cidade, ou porque você quer morar perto da praia, ou num lugar mais quente, ou num lugar mais frio, nada disso é deixar o pedaço de terra que Deus havia milagrosamente dado aos pais deles. Terra pela qual os seus antepassados haviam sangrado. Deus tinha promessas pactuais ligadas àquela região. No final das contas, essa atitude de Elimeleque está dizendo o seguinte: para mim, é mais importante ter abundância do que estar na terra que Deus prometeu que seria nossa. Para mim, é mais importante viver no bem bom do que habitar no pedaço de terra que foi prometido a pai Abraão e que Isaac e Jacó herdaram. A terra pela qual o meu povo na escravidão do Egito ansiou por séculos. A terra para a qual Deus nos tirou com mão forte. A terra pela qual nós lutamos com Josué, com grande dificuldade até conquistarmos. Para mim nada disso importa muito. Eu não quero dormir de barriga vazia. Perceba ainda que o texto parece indicar que essa fome foi localizada na região de Judá. Mas em nenhum momento a gente vê Elimeleque parecer ir atrás de outros irmãos, outras tribos, pedir apoio do povo de Deus.
ou de outras pessoas da cidade, e nós somos assim muitas vezes. A gente confia mais naqueles que são descrentes, a gente prefere pedir ajuda de Moabe do que do povo do Senhor. A gente confia muitas vezes mais nas promessas do gerente do banco, ou nas promessas daquele investimento tão promissor. Mas a gente não pede ajuda naqueles que são do nosso povo, daqueles que têm diante de Deus responsabilidade para conosco. Elimeleque, além disso, não se importa muito em colocar os seus filhos numa situação difícil. Veja, ele coloca os seus filhos na situação de se casarem com mulheres de fora do pacto. Em Deuteronômio 7:3, a lei do Senhor claramente proibiria que Malom e Quilion, os filhos de Elimeleque, se casassem com pessoas que não seguem ao Senhor. Mas ao levar os seus filhos jovens solteiros para morar naquela terra, o que ele achou que ia acontecer? Ele não achou que seus filhos fossem se interessar pelas moabitas? Ele não achou que seus filhos uma hora iam querer se casar? Elimeleque expôs seus filhos a isso. E é sempre assim. O caminho do abandono começa com pequenas concessões e logo é ladeira abaixo. Elimeleque. Talvez você não saiba o que o nome dele quer dizer, mas ele sabia. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Mas ele não agiu como se Deus fosse o seu rei. Assim como nós também. Todos nós que carregamos o nome cristão. Pequenos cristos. Todos nós, em muitas e muitas vezes, já deixamos de agir de acordo com o que o nosso nome ensina. Perceba ainda que Elimeleque mostra descaso para com a verdadeira adoração. Veja, nesse tempo, a vida do povo de Deus era muito diferente de hoje. Hoje, por causa do que Cristo fez, por causa da fase do novo pacto em que vivemos, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade onde quer que estejamos sobre a face da terra. Mas naquela época da história da redenção, não. O louvor ao único Deus e o ensino da sua lei estavam necessariamente ligados à terra prometida. E ele está indo para longe dessa terra. E lá em Moabe ele não vai ter acesso aos ensinamentos religiosos da lei. Ele não tinha Bíblia que nem você tem, que você leva sua Bíblia para cima e para baixo de papel no celular. Ele não tinha, ele talvez soubesse algumas partes memorizadas, e era isso. Lá em Moabe, ele não ia participar das festas religiosas e nem ter acesso aos sacrifícios. Não havia adoração a Yahvé em Moabe. Moabe era terra de antigos inimigos de Israel, adoradores de Quemos. Mais tarde, Isaías 25, Deus fala que ele iria esmagar Quemos numa pilha de esterco. Essa turma havia dificultado o caminho dos israelitas ao voltarem do Egito. Foi o rei de Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Lembra dessa história? Os moabitas haviam oprimido Israel nos tempos do rei Eglon, aquele que foi morto por Eude, o canhoto, filho da mão direita. Sabe, queridos, no final das contas não parece que para Elimeleque estar num lugar em que ele pode aprender da palavra de Deus e adorar com o povo de Deus seja tão importante assim. Não parece que ele anseia por estar com o povo de Deus como a corça anseia pelas águas. Lembro alguns anos atrás, quando tinha aquele programa Ciência Sem Fronteiras, uma de minhas ovelhas se inscreveu para ir para a Itália e foi para a Itália. E aí essa ovelha veio perguntar: pastor, me ajuda a encontrar uma igreja na cidade tal? Eu falei: claro, com prazer, eu fico feliz de você estar procurando isso. Aí eu lembrei de um amigo meu que é pastor na Itália, plantador de igrejas por lá, Mike. E eu escrevi pro Mike: Mike, tudo bem? Emílio aqui falando, como que você tá? Tudo bem. Seguinte, uma das jovens aqui da igreja está indo morar na cidade tal. Você conhece alguma igreja lá que você possa recomendar? E o Mike falou duas coisas. A primeira, ele disse: conheço, a igreja é tal, e me passou os dados. A segunda coisa que o Mike falou foi: mas Emílio, você não ensinou as suas ovelhas a primeiro verem se tem uma igreja antes de se decidirem por mudar? Aí eu fiquei com uma vergonha do Mike, gente. E não, eu não tinha ensinado, agora eu ensino. E de fato, quão importante é isso para você?
Quando for a sua hora de escolher mudar, seja porque você quer estudar, seja porque você quer casar, seja porque você quer morar perto da praia, seja porque você recebeu uma proposta de emprego, quão importante é para você, o lugar onde você está indo, ter uma igreja bíblica e saudável, onde você e sua família possam ser plantados e florescer e dar frutos. Onde vocês possam servir e ser servidos com a palavra de Deus. A sua atitude qual é? Ah, legal, se tiver uma igreja, ótimo, né? Um plus aí, um item a mais no pacote. Mas se não der, tudo bem. Como você vê isso? Quando for a sua vez de escolher um lugar para morar, em que ordem na prioridade de coisas que você considera está há uma igreja saudável nessa cidade? Aliás, aproveito para perguntar, quando a igreja puder voltar a se reunir, em algumas cidades como a minha, a gente já está podendo, ainda com muitas restrições, mas já está podendo. Isso é prioridade para você? Ou você está tão confortável sendo servido em seu lar, pela internet, por tantas formas que apareceram, que você só vai voltar ao culto público presencial quando tiver uma vacina? Ou quando a OMS declarar o fim da pandemia, o que nunca vai acontecer? Ou será que você não planeja voltar nunca mais? Eu pergunto, quão importante para você é o estar com o convívio, a comunhão, a adoração e o serviço do povo de Deus? Você está sentindo falta? Ou para você tanto faz e tanto fez? Eles foram embora. Largaram para trás essa vida de ser povo de Deus. No caminho, se você olhar depois um mapinha de Israel, desses que tem na Bíblia, você vai ver que provavelmente eles passaram por Jericó. Será que passando por Jericó eles olharam assim e falaram, né, Deus é poderoso mesmo. Mas vamos em frente. Meu irmão, minha irmã, quando chega a situação limite, onde está o teu coração? Quando vem a crise econômica e você precisa cortar algumas coisas, o que você corta primeiro? O Netflix? Ou o apoio aos missionários que estão passando aperto no estrangeiro? Se a vida aperta e dá tristeza da pandemia e esse banzo que não sai de casa, essa coisa toda, onde que você alivia? É na pornografia? É encher a cara toda noite antes de dormir? Quando a situação parece que tá tal que não aparece ninguém para namorar e casar, aí você começa o famoso namoro missionário. Já que Deus não mandou nenhum homem crente, vai com o descrente mesmo. Já que Deus não mandou nenhuma mulher que serve a Cristo, vai uma que não serve mesmo. Quando vem aquela demora para ser promovido e você vê seus colegas avançando na empresa, e de repente você vê uma possibilidade de pegar para si um crédito que não é seu, ou sujar o nome do colega, e você pensa, puxa vida, mas eu mereço essa promoção. Deus não está dando, eu vou fazer. Ou então você vai lá e engravida do seu namorado, ou você engravida da sua namorada, e vocês não querem, né? Porque afinal, sempre tem um monte de afinal. Aí você mata o seu filho para não atrapalhar a sua vida. Compare isso com o nosso Salvador. Quando ele estava com fome, tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, seria totalmente razoável, humanamente falando, que ele transformasse aquelas pedras em pães. É o lógico a se fazer, diz o diabo. Ou então, mais tarde, diante do cálice amargo da cruz, quando sofrido e prestes a ser preso, ele segue em diante com o cálice amargo que o Pai coloca diante dele. Queridos, são muitas as formas que nós abandonamos o caminho do Senhor para fazer aquilo que parece melhor aos nossos olhos. Vários de vocês que estão ouvindo são ou serão líderes da igreja. E vocês serão tentados, em certos momentos, a abandonar os métodos e critérios bíblicos do que é uma igreja saudável. Talvez porque pareça que outras igrejas na cidade estão crescendo tão mais que a de vocês. Talvez porque pareça que os números estão minguando
e não estão produzindo o tipo de empolgação que a gente gostaria. E aquelas igrejas que usam coisas que não são lá muito bíblicas, mas sei lá, né? Parece que está indo bem. Talvez a tentação de deixar a pregação e substituí-la por outras coisas. Talvez tentar fazer com que o culto seja agradável ao visitante, ao invés de agradável a Deus. Essas coisas mostram quão pequena é a nossa paciência em esperar pela mão do Senhor. Quão rápidos nós somos em abandonar o caminho do Senhor quando as coisas não andam como queremos. Queridos, reações pecaminosas ao problema só pioram tudo. Pecado nunca ajuda. Pecado só atrapalha e infecciona. Imagina que você está aí com um rasgo na batata da perna, você estava aí fazendo alguma coisa que você rasgou a batata da perna numa cerca de arame farpado. E alguém vem e sugere para você assim, esterco de vaca ajuda, passa aí. Você acha que vai ajudar a cicatrizar? Claro que não, vai infeccionar tudo. Isso é o que a gente faz quando a gente tem uma situação difícil e a gente tenta esfregar pecado nela. Só piora tudo. E o final pode ser amargo. A decisão pecaminosa de Elimeleque em não confiar na providência de Deus teve sérias consequências, e esse é o nosso terceiro ponto. A rebeldia diante da dificuldade pode nos levar a lugares muito ruins. Olha como a história segue. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. A situação vai piorando cada vez mais, percebe? Veja, ir para Moabe já foi algo contra a vontade de Deus, por causa disso que a gente falou antes. Mas veja que o coração rebelde insiste em inventar coisas. Muitas vezes a gente pensa assim, se Deus não está me impedindo, deve ser vontade dele. Às vezes a gente vai contra coisas que ele revelou, mas a gente finge que não é com a gente. Nosso tempo é de confusão. As pessoas estão sendo incentivadas o tempo todo a buscar os anseios e impulsos do seu coração, simplesmente por serem impulsos. Se você está com anseio de fazer isso, é legítimo que faça. Sendo que as Escrituras falam que seguir a Cristo significa muitas vezes negarmos a nós mesmos e aos nossos impulsos. O caminho mais fácil não é necessariamente o mais correto. E veja que essa situação vai de mal a pior. Então, Elimeleque nunca imaginou isso. Que ele iria para Moabe e que ia acabar a mulher dele, Noemi, sozinha. Sem ele, sem os filhos. Mas o pecado não fica onde a gente coloca eles. A gente acha assim, eu vou deixar o pecado guardadinho aqui nesse lugar da estante, ele vai ficar aí comportado até eu tirá-lo. Não vai, ele espalha, ele corre. O marido morre, a gente não sabe de quê. A gente sabe que o plano de habitar um tempinho lá virou 10 anos. 10 anos. Não era só ir enquanto estava uma circunstância de fome? Mas essas decisões que a gente acha que serão pouco custosas acabam demorando muito. Eles estão lá e não tem muito plano. O líder da família faleceu. O que o filho mais velho deveria ter feito? Liderado um retorno para a terra prometida. Mas não, ele também já está casando por lá, o irmão já está casando por lá, estamos virando moabita. Sabe aquele tempinho que você deixa de ir à igreja no domingo porque você está com um projeto de estudo? Às vezes as pessoas falam assim, não pastor, você não vai me ver por uns meses, é porque eu estou estudando para uma prova. Logo eu volto. Geralmente não volta. Geralmente é que nem Elimeleque. É só um afastamento temporário para resolver uma situação. Depois eu volto. Mais fácil do que sair do caminho do Senhor é permanecer fora do caminho do Senhor. A gente não sabe por que eles não voltam. Talvez porque já está estável, talvez porque é confortável, talvez pela vergonha de voltar. Os filhos se casam e filhos casando deveria ser sempre motivo de alegria. Acaba não sendo muito bom, afinal os 2 são homens adultos de sangue vermelho, tem moça bonita em Moabe. O texto não diz, mas será que houve alguma controvérsia familiar quando eles quiseram se casar com Orfa e Ruth? Será que houve aquela conversa assim, filho, não pode, Deus disse que não pode. Ué pai, mas a gente saiu da terra prometida,
Por que pode quebrar umas regras e outras não? É a minha felicidade que está em jogo. Mulheres moabitas não eram boa ideia, tá? Não mesmo. Historicamente já tinha dado confusão. De novo, aquela situação que eu mencionei, depois pega para ler Números 22 até 25, você vai ver, eles contratam Balaão, os moabitas, para amaldiçoar Israel. Funciona ao contrário. Balaão acaba abençoando o povo de Deus. E sabe qual que foi a tática seguinte? Eles mandaram as mulheres moabitas para seduzirem os homens israelitas. E elas fizeram com que eles se deitassem com elas e se dobrassem perante Baal Peor, um falso deus. Resultado dessa historinha, 4.000 mortos. Mulheres moabitas não eram boa ideia. Eu sei que você sabe da história, eu sei que você sabe que essa mulher moabita Ruth aqui vai ser diferente. Mas entenda, a princípio não era uma boa ideia. Eles não tinham como saber que Ruth iria se converter ao Deus verdadeiro. Orfa não se converteu. Eles são estrangeiros em terra estranha. E o patriarca morreu. Mas ao menos Noemi tem filhos, né? Talvez ela tenha pensado, tá, tô viúva, mas meus filhões fortões estão aqui comigo. Mas aí eles morrem também. E é inesperado, e essa dor imensa de enterrar o próprio filho, Noemi passa por isso 2 vezes. Não é o caminho, né? Pais enterrarem os filhos. Tem acontecido muito na crise atual. Assim como acontece em todas as crises, em tempos de guerra, em outras pandemias. Tragédia de um mundo caído. Você já parou para pensar que a primeira mãe passou por isso? A primeira mãe enterrou seu filho assassinado. Eles perdem tudo, mais tarde, quando ela volta, ela vai falar que voltou sem nada. E entenda, o problema não é a pobreza em si, não há nada de pecaminoso em ser pobre. O problema é quando você peca rebeldemente com o intuito de não ficar pobre e acaba ficando assim mesmo. E aí se mostra que a sua tolice nem pragmaticamente funcionou. E aqui o que talvez fosse o pior pesadelo de Noemi se concretiza. Ela é viúva, ela não tem filhos para cuidar dela, suas noras não são do seu povo, ela está longe da sua terra e do seu povo e ela não tem dinheiro. Não é que nem hoje, no século XXI, onde vocês mulheres podem conseguir empregos em inúmeras áreas e viver de forma digna, como viúvas e coisas assim. Não era isso. Elas têm suas noras, ela tem suas noras, tá, mas o que esperar dessas moças? Podem ser simpáticas, bonitas, mas será que vão ajudar muito? Assim como Noemi e Elimeleque, muitas vezes nós também temos que conviver com as consequências nefastas do nosso pecado. Cristo morreu por essas coisas que fazemos, mas as marcas, as cicatrizes e os resultados podem perdurar. Deus pode perdoar assassinos, ladrões e muito mais. Mas não significa que não terão tempo de cadeia. Sabe quando as coisas começam a ir mal e não param? Quando um plano que você tinha em mãos parece que começa a virar areia? E o pior, você sabe que foi tudo por culpa sua? É o que está acontecendo aqui. Esse mundo não tem, como diz John Miller, o final Disney sempre. Fomos tantas vezes ensinados que as coisas sempre vão funcionar, que tudo vai se resolver sozinho e que no final das contas iremos cantar alegres de mão dada algo como livre estou, ou seja o que for. No começo eu perguntei se você já tinha participado de algum linchamento virtual, algum quebra-quebra virtual. Eu espero que não. Mas eu temo que o seu pai, Adão, fez isso e de forma pior. E nada virtual. Ele decidiu ser lei para si mesmo. Ele decidiu, junto com sua mulher Eva, tomar em suas mãos o fruto que Deus disse que não podia. E as mortes resultantes de tal ato, de tal tolice, se contam na casa dos bilhões. Tem uma controvérsia aí hoje em dia, qual é o número real de mortos de coronavírus. Ninguém sabe ao certo, acho que a gente nunca vai saber. Mas sabe quantos morreram de pecado de Adão? Todos. Todas as mortes foram causadas por isso. E a má notícia é que essa péssima decisão de nossos pais afeta a nossa vida até hoje.
Nós vivemos longe da terra prometida, com as consequências dos pecados de pai Adão e mamãe Eva. Sem eles, a gente não estaria passando nada do que está passando de ruim agora. O mundo não teria sido quebrado. A gente não teria guerras, pandemias, crises políticas, brigas, confusões, racismo, nada disso. E assim começa o livro de Ruth. Como que vai ser o futuro dessa história? O que virá? Pega o livro para ler depois para você ver. Mas e no seu futuro? 2020 está sendo bem diferente do que você imaginava, né? Você não se imaginava aí passando o mês de abril inteiro dando banho em pacote de pão, em casa fazendo nada, ou pior, lidando com perdas terríveis. O que te espera no resto do ano? Uma promoção? Uma demissão? Uma piora na situação? Uma grande melhora? Será que esse é o ano que você vai ganhar um filho? Perder um filho? Será que esse é o ano que você vai conhecer seu marido, sua esposa? Ou talvez perdê-los? O que você precisa é ter o conforto de saber que você está em aliança com o Senhor se você é cristão. E que não importa a dificuldade que venha do vale da sombra da morte, Ele é contigo. E você não deve, você não pode, você não precisa querer resolver os seus problemas de forma pecaminosa. Você não precisa. Desde o dia em que Adão e Eva tomaram em suas próprias mãos a decisão sobre o fruto, nós temos vivido em separação, em distanciamento teológico. E Deus tem permitido que a gente viva e experimente consequências disso, como parte do nosso aprendizado. Mas entenda, os caminhos difíceis que a gente passou e passará não significam que Deus abandonou o seu povo. Não significa que Ele esqueceu de nós. É o Deus da aliança que é por nós em Cristo. Será que a filha pródiga Noemi vai retornar? O povo de Deus vive nessa esperança sempre, pois somos projeto de Deus. E por piores que sejam as nossas situações, somos amados e cuidados por Ele. Ele tem recursos que a gente nem imagina. Ele pode resolver tudo, quando Ele quiser. Seguidores do crucificado não deveriam se surpreender com isso. Afinal, se você segue a Cristo, você sabe que das piores circunstâncias possíveis, a morte do próprio Messias, ao terceiro dia Deus trouxe vida triunfante. Por pior que estivesse a situação de Noemi, lembre-se, mesmo que na casa do pão, Belém, estivesse faltando pão, séculos depois, naquela mesma cidade, Deus faria vir ao mundo alguém que gostava de se referir a si mesmo como pão da vida. Confia nele. Ele sabe o que está fazendo. Senhor, nós agradecemos porque não precisamos resolver nós mesmos os problemas do mundo, muito menos de forma pecaminosa. Não precisamos tentar tomar as rédeas da nossa vida. Devemos buscar ser fiéis naquilo que o Senhor põe em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Forças surgem, espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor.
ressurge. Espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes, no fraco és o defensor, conforto em toda dor, em asas de águia tu me ergues. Ó Deus, pra sempre reinas, Tu és o nosso libertador, Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não descansas, nunca dormes, no fraco és o defensor, conforto em toda dor, em asas de águia tu me ergues. E assim, chegamos ao final de mais um culto, neste domingo à noite. Espero que você tenha sido muito abençoado e eu desejo também a você uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Vamos lembrar de orar para que o Senhor cure a nossa nação, para que essa pandemia logo cesse e nós possamos ter a comunhão que tanto desejamos, outra vez, uns com os outros. Receba a bênção da Divina Trindade, que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita, graça salvadora de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e a consolação, a comunhão, a esperança, a viva esperança do Espírito Santo nos nossos corações, seja conosco. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê
encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.